E eu também sou integrante de Pequita. E eu acho que eu estava na meta-literatura, assim, meta-produção. Eu escolhi uma do Rubem Braga, que eu adoro, que eu acho assim, tocante, que se chama Meu Ideal Seria Escrever. Não sei se alguém conhece. Não? Tá. Então é assim. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesmo ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito e ficassem os 2 rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os 2 a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse. E tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente, e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio, muito velho, dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até o nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu ouvi por acaso na rua de um desconhecido que contava a outro desconhecido, e que por sinal começaram a contar assim: ontem ouvi um sujeito contar uma história. E eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha, naquela pequena casa cinzenta.